Olá, pessoal do Me Salva! Nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre Introdução à Biofísica. Mas a gente se pergunta, o que é a biofísica, afinal de contas? Né? Então, a biofísica, ela é justamente a formação das palavras biologia e física. E é uma matéria que vai, então, aplicar os conceitos de física para explicar os fenômenos da biologia, do que acontece no nosso organismo. Então, a gente pensa, nossa, conceitos de física para explicar fenômenos do nosso corpo. Deve ser horrível essa disciplina, mas não é tão difícil quanto parece. A biofísica, ela é dividida em diversos ramos. Tem que pensar que a física, ela tem diversas matérias e diversos conceitos, e como eles são aplicados à biologia, então também a biofísica vai ter diversos ramos também. Então, vamos pensar, por exemplo, na física, a gente aprende um pouco sobre calorimetria. E como que isso seria, então, aplicado a fenômenos e processos biológicos? Então, calorimetria, por exemplo, estaria envolvida na questão de termorregulação do nosso corpo, para ajudar a explicar a termorregulação do nosso corpo. A gente pode pensar um pouco sobre fisicoquímica, que estaria envolvida nas reações das nossas células, que ocorrem nas nossas células e no nosso corpo, sobre biomecânica, para a gente tentar aprender um pouco como é que funciona essa questão de alavanca que ocorre no nosso sistema musculoesquelético e no sistema ósseo e músculo-esquelético. Então, seria também a biomecânica aplicada para toda essa função de como é que funcionam os nossos movimentos no corpo. A gente pode pensar também na matéria de ondas. Todo o nosso sistema auditivo, ele vai trabalhar na captação de ondas, então também é a física aplicada à biologia. E por fim, também um pouco de radiobiologia. O que seria radiobiologia? Seria o estudo das radiações e os efeitos dela no nosso organismo. Então, tudo isso e diversas outras matérias, também como pressão, pensando em pressão oncótica, como é que funciona a troca de fluidos entre as células do nosso corpo, é abrangido na biofísica, além de outras matérias. Então, os primeiros assuntos que a gente fala em biofísica é sobre a homeostase. Tá, mas o que é a homeostase? Vamos pensar num organismo humano, tá? Então, o organismo humano, ele é constituído pelo meio interno e pelo meio externo, que é tudo que está ao redor do corpo humano. Então, a gente tem que pensar como é que o nosso corpo, ele consegue se manter constante, consegue se manter vivo, independente se faz muito frio, se faz muito calor, se tá com muita comida disponível, pouca comida, se está doente, se não está. Como é que ele consegue manter as funções vitais? Então, a homeostase é justamente isso. É o equilíbrio do nosso corpo, é conseguir manter todas as funções vitais do nosso corpo. A homeostase, ela vai abranger justamente esse equilíbrio para manter tudo muito constante. Então, o nosso corpo, para isso, ele vai ter que ter diversos processos, e esses processos têm que estar sempre, como eu disse, em equilíbrio. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em toda a questão de manutenção, então, seja a manutenção da nossa pH, manutenção da nossa temperatura corporal. A gente pode pensar também na questão de aquisição de nutrientes, então, todas as funções têm que ser controladas pelo nosso corpo. Quando faltar algum nutriente no nosso corpo, a gente tem que emitir um alerta para que seja adquirido mais nutrientes para dentro do corpo. Pode ser questão de excreção, quando tem alguma substância em excesso e precisa ser excretada e faz mal para o corpo. Na questão de proteção de alguns órgãos, proteção da própria questão também de pH, em questão de proteção de não variar muito, né? E também em questão de reprodução, porque o nosso organismo, ele tem que estar sempre em equilíbrio para que a gente possa seguir adiante, conseguir promover a reprodução dos organismos. Então, o corpo, ele tem que sempre ficar numa faixa estreita, ela tem que variar muito pouco todos esses processos, certo? Então, a homeostase é justamente isso, é conseguir manter numa faixa estreita e
tudo constante, todos esses processos de manutenção, aquisição de nutrientes, excreção, proteção, reprodução e muitos outros processos no organismo, certo? Então, vamos pensar como é que vai funcionar essa homeostase. A gente tem que pensar que nosso organismo ele vai ser como essa casa noturna. Essa casa noturna, ela vai ter uma capacidade máxima. Então, vamos pensar que a capacidade máxima é de 200 pessoas. Não pode ter mais do que 200 pessoas aqui dentro. Então, como é que vai fazer para que seja controlado, para que tenha só, no máximo, 200 pessoas? Vai ter que ter alguém controlando a entrada e a saída de pessoas na casa, certo? Então, é a mesma coisa no nosso organismo. A gente vai ter sistemas que vão promover a entrada de substâncias ou produção de substâncias e outro sistema que vai promover a saída de substâncias. Dependendo da necessidade, precisa de mais substâncias ou então precisa se livrar dessas substâncias. Então, os sistemas que trabalham como o sistema de entrada de substâncias, nós podemos pensar o sistema respiratório, questão de gases, o sistema gastrointestinal. E também podemos pensar no sistema músculo-esquelético, porque ele também produz substâncias, não é somente a aquisição de substâncias pelo meio externo, mas a própria produção do corpo. E de saída, nós podemos pensar também no sistema pulmonar, que também é respiratório, mas ele também promove a excreção de algumas substâncias, e também o sistema renal, certo? Então, como eu disse, vai ter uma porta de entrada e uma porta de saída no nosso sistema, certo? Todo o nosso organismo. E como é que é controlado isso? Também tem que haver sistemas que vão ser aqueles que vão controlar tanto a entrada e a saída. Então, esse controle, ele vai se dar por principalmente dois sistemas. São eles: o sistema nervoso e o sistema endócrino, certo? Então, agora a gente vai ver como é que esses dois sistemas, como é que esse controle pode ser feito para que esteja sempre em equilíbrio essa entrada e saída de substâncias e de todas as coisas do nosso organismo e como de funcionamento dos processos do nosso organismo. Então, vamos pensar aqui numa situação. Novamente, essa situação da casa noturna como se fosse o nosso organismo, um sistema de controle. Então, assim, vamos pensar que está tendo uma festa aqui dentro e, novamente, a capacidade de pessoas é de 200 pessoas. Só que a festa estava tão boa que está entrando muita gente aqui para dentro. Está entrando, está entrando, está entrando. Só que, entrando muitas pessoas, vai acabar aumentando o número de pessoas lá dentro. E não pode passar de 200 pessoas. Então, o que o pessoal que está controlando essa casa noturna vai fazer? Ele vai mandar uma resposta lá para o cara da frente para falar, não, chega, para, não deixa mais ninguém entrar. Então, é justamente isso que o nosso organismo faz também. Quando é produzido um estímulo e esse estímulo, bom, teve o efeito, vai chegar uma hora que não tem mais necessidade desse estímulo continuar. Então, o que vai acontecer? Vai ser mandada uma resposta lá para o produtor do estímulo para cessar a produção dele. Então, não, chega, não precisa mais desse estímulo. E esse tipo de controle, de regulação pelo nosso organismo, ele vai ser chamado de retroalimentação negativa ou feedback negativo. Então, é justamente por que é negativo? Porque ele vai promover o efeito contrário do estímulo inicial. Se o estímulo inicial era para produzir, ele vai mandar uma resposta para o órgão, o efetor, falando, não, chega, não precisa mais produzir isso daqui, certo? Então, sistemas que atuam com a retroalimentação negativa são esses, por exemplo, são sistemas como o do gás carbônico, são os sistemas de sódio e os sistemas de pressão. Pensa bem, pressão arterial. Bom, vai ter uma necessidade de aumentar a pressão arterial dependendo da atividade que o ser humano está desenvolvendo. Só que vai chegar uma hora que não chega, não precisa mais aumentar, não precisa mais ser tão alta a pressão, porque senão a pessoa vai passar mal e isso vai fazer mal para o organismo. Então, é por isso que tem esse sistema para que a gente se encontre sempre num equilíbrio bom e saudável para o nosso organismo, certo? Então, vamos pensar agora em outra situação. Então, novamente, nós temos essa
casinha noturna, que vai simular o nosso organismo com entrada e saída. O que vai acontecer aqui? Tá tendo uma festa novamente, tá entrando pessoas, tá saindo pessoas, só que a festa não tá muito boa e tá saindo muita gente. Certo? E aí o dono da casa noturna não quer que fique vazio, né? Ele vai querer que cada vez mais pessoas entrem na festa, claro, respeitando aquele limite de 200 pessoas, mas ele não quer que fique vazio aqui dentro. Então, o que ele vai falar para a pessoa lá da frente? Ele vai falar para a pessoa, bota gente aqui para dentro, vamos colocar mais pessoas aqui para dentro. Então, o nosso organismo pode funcionar do mesmo modo. Tem um estímulo, só que esse estímulo está cessando, não está sendo suficiente para promover aquele processo que necessita. Então, o que o organismo vai fazer? Vai mandar uma resposta. Não, vamos produzir mais, dá mais esse estímulo, estimula mais. Então, como é que vai se chamar esse tipo de regulação? Vai ser chamado de retroalimentação positiva. Por que é positiva? Porque ela vai promover o mesmo efeito que o estímulo. Vai promover que cada vez mais o estímulo, ou ele se mantenha ou aumente. Vamos pensar em alguns sistemas que trabalham com retroalimentação positiva. Nós podemos pensar na coagulação e nas contrações do parto. Pensa assim, a partir do momento que começa a contrair o útero para que o bebê nasça, o objetivo é que cada vez mais ele se contraia até que o bebê consiga sair. Então, esse tipo de sistema ele vai precisar de uma retroalimentação positiva, porque vai ter o efeito está cessando, ele precisa voltar. Não, começa, volta, estimula mais, fica se mantendo, ou então cada vez mais aumente o estímulo. Então, esse tipo de sistema de regulação é a retroalimentação positiva, certo? Então, a gente viu hoje um pouco sobre homeostase, o que é homeostase biofísica, vimos os dois modos de controle do nosso organismo, os dois modos principais, que é a retroalimentação negativa e a retroalimentação positiva. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau!